Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos ao 17º episódio do Nova Consumer Podcast, um projeto dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Estamos na segunda temporada do nosso programa, desta vez totalmente dedicada ao tema da sustentabilidade. Hoje temos conosco duas convidadas. Primeiramente, apresentamos Marta Santos Silva, docente do Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Maastricht, onde leciona Direito Contratual Comparado, Direito Internacional dos Negócios e Responsabilidade Social Corporativa. Também investigadora sênior afiliada do Instituto para o Consumidor, Concorrência e Mercado da KU Leuven, e membro do grupo de especialistas em responsabilidade e novas tecnologias na Comissão Europeia. E Luísa Cortá, pesquisadora visitante na Universidade ONU Flores, com bolsa do programa Green Talents do governo alemão, e pesquisadora associada no Instituto de Altos Estudos de Genebra. Ela é doutora em Direito pela Universidade de Maastricht e também doutora Coulant e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. É pós-graduada em Economia e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Paraná e graduada em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ambas são autoras do artigo Nudging Consumers Towards Sustainable Practices Regarding Plastics in a Post-COVID-19 Europe, publicado em agosto de 2020 no livro Coronavirus and the Law in Europe. Eu sou a Aline Calistro, investigadora do Nova Consumer Lab, e comigo Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Marta e Luísa, muito bem-vindas, é um gosto enormíssimo ter-vos aqui hoje e ter-vos aqui também hoje em conjunto. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu começava desde já com a pergunta que provavelmente poderia resumir a nossa conversa toda: como incentivar os consumidores a adotar comportamentos mais sustentáveis relativamente ao plástico? Olá Jorge, olá Aline. Antes de mais gostaria também em nome da Luísa, se me é permitido, de agradecer este muito amável convite. Para nós é uma honra e é um entusiasmo enorme participar como convidados neste podcast, que é uma iniciativa fantástica da Faculdade de Direito da Universidade Nova, pela qual parabenizamos o Jorge e a sua equipa. Realmente a questão que coloca é uma questão excelente para iniciar este debate, digamos assim, e exige ou pede que nós façamos uma breve análise ou um pequeno exame da situação atual do consumo de plásticos. Portanto, os polímeros ou plásticos, como são vulgarmente conhecidos, eles são muito populares na vida cotidiana, porque realmente os plásticos são duráveis, são resistentes à água e relativamente baratos. E, portanto, isto levou à generalização dos chamados plásticos de utilização única, ou também chamados produtos descartáveis, como as cotonetes, as palhinhas, etc. O problema é que estes produtos, muitas vezes oxodegradáveis, ou seja, muitas vezes produtos que se dividem em micropartículas de plástico, acabam por ser depositados nos oceanos ou em aterros sanitários. Isto leva a um dano enorme em termos ambiental, mas também é um problema de saúde pública, porque uma vez que os peixes e as aves ingerem estes microplásticos, nós ingerindo os peixes e as aves também acabamos por os consumir. E, portanto, sente-se a necessidade, efetivamente, de combater este problema. A via tradicional tem sido a regulamentação, através das proibições ou restrições de uso, mas eu e a Luísa advogamos particularmente neste capítulo que a Aline mencionou, e que vai sair também em versão papel agora na primavera, pela Interciência, o recorrer a esta técnica do nudging, ou então recorrermos realmente aos nudges para incentivar as práticas sustentáveis. E este é o momento em que surge também uma pergunta muito relevante, e aqui tendo como referência alguém que não faz a mínima ideia, imaginando que é a primeira vez, ou seja, aquilo que vos peço é que a expliquem, como se para quem nunca ouviu essa palavra, nudging ou nudge, em que é que consiste? O que é isso? Claro.
Exatamente. A pergunta é muito relevante também. Antes de mais, a expressão inglesa, de facto, é aquela que se tem utilizado também em Portugal, o nudging ou os nudges. Isto foi um termo que foi cunhado por dois professores norte-americanos das ciências da economia comportamental e do direito, respectivamente o professor Thaler e o professor Sunstein. Eles têm um livro homónimo, portanto, com este nome do nudge, e eu diria que se pode tentar traduzir o nudge por uma espécie de toque, ou por empurrãozinho. Aliás, a própria imagem do livro Nudge, que foi um livro que é um best-seller, ilustra um elefante com a sua cria, em que o elefante empurra com a tromba a cria para a frente. Sim. Portanto, é uma espécie de um empurrãozinho, de um toque. Empurrãozinho, para que é uma alguém. expressão mesmo portuguesa, bastante É uma expressão portuguesa. muito portuguesa, exatamente. Mas de qualquer forma, o nudge pode ser definido, e portanto recorrendo à definição dos autores, como qualquer aspecto da arquitetura de escolha, que portanto, enfim, o contexto em que as pessoas tomam decisões, que altera o comportamento dessas mesmas pessoas, sem proibir nenhuma alternativa, nem alterar os incentivos económicos. Portanto, digamos que se fala muito no nudge como algo que ajuda as pessoas a decidirem melhor, mas tal como julgado por elas próprias, portanto, em benefício próprio. E por isso mesmo também, por trás da ideia do nudge, está uma filosofia chamada de paternalismo libertário, e, portanto, porque existe uma atitude paternalista, de facto, em proteger as pessoas contra elas próprias, mas por outro lado, dando sempre a liberdade e a opção. E esse empurrãozinho de que falam não pode ser utilizado no mau sentido. Eu estou a imaginar algumas pessoas menos bem intencionadas, até alguns políticos que poderão olhar para aqui e ver, bem, mas isto se calhar pode ser aqui utilizado de forma menos positiva, até nestas áreas também, mas não há um risco, não existe também esse risco? Naturalmente. Aliás, a principal crítica ao nudge é precisamente este seu potencial de manipulação, ou seja, o facto de proporcionar ao chamado arquiteto da escolha, portanto a pessoa que concebe ou a entidade que concebe e ou implementa o nudge, a possibilidade de direcionar as escolhas dos indivíduos de uma forma oculta e intencional. E, portanto, naturalmente que o que fazem os defensores do nudge é defender a transparência do nudge, mas isto é mais fácil de dizer do que fazer, porque os nudges, por si só e por natureza, funcionam bem no escuro, funcionam bem quando são ocultos. E existem, inclusivamente, estudos empíricos, não é, que provam que as pessoas, se souberem que estão a ser influenciadas, agem no sentido contrário àquilo que se pretende. E, portanto, não gostam de se sentir influenciadas. Exatamente, mas de qualquer maneira isto já é uma prática corrente utilizada por várias indústrias, designadamente a indústria da publicidade e do marketing, que sabe aproveitar estes insights comportamentais, estas percepções comportamentais, para dirigir os consumidores a consumirem determinados produtos ou a consumirem mais produtos do que aqueles que consumiriam. Provavelmente agora com as redes sociais e em todo o mundo digital isso ainda é mais evidente. Não? Sem dúvida. Agora o que eu queria perguntar-vos também é, estamos a falar de nudges e do nudge como um incentivo para o consumidor ter comportamentos mais sustentáveis em relação ao plástico. Exemplos. Acho que estão todos, quem nos está a ouvir está a pensar, mas então deem exemplos de que forma é que isto pode ser feito. Claro que sim. Existem vários nudges que têm surgido para o efeito de promover práticas sustentáveis. Por exemplo, um que eu acho particularmente interessante foi um nudge lançado por uma organização não governamental londrina, que soube tirar partido da paixão dos adeptos pelo futebol para diminuir significativamente o lançamento de beatas para o chão num determinado local público em Londres, em que as beatas realmente eram um problema. E então o que eles fizeram foi instalar uma caixa com 2 compartimentos transparentes e por cima da caixa colocaram a inscrição: quem é o melhor jogador de futebol do mundo, Messi ou Cristiano Ronaldo? E as pessoas eram convidadas a votar com a sua beata naqueles que consideravam ser o melhor jogador do mundo. Aqui um pequeno à parte, naturalmente foi Cristiano Ronaldo que ganhou, mas o que é um facto é que o ambiente é que ganhou, porque houve uma diminuição drástica do lançamento de beatas para o chão. Depois um outro exemplo talvez menos interessante, mas também para dar uma ideia de um outro tipo de prática sustentável não tão relacionada com a disposição do lixo,
mas com a adoção de práticas portanto, de poupança energética. Foi uma companhia de eletricidade que tentou convencer os clientes para aderirem a uma campanha de poupança de energia. Enviaram cartas, não conseguiram obter qualquer tipo de adesão significativa e, portanto, contactaram um cientista do MIT que se especializava nesta área e que aconselhou a empresa a exibir a lista de nomes dos habitantes num determinado edifício residencial, de forma a que as pessoas pudessem ver quais eram os vizinhos que tinham aderido a este programa. Isto, de facto, triplicou a adesão ao programa de poupança energética. Tem, naturalmente, as suas reservas em termos de privacidade, mas, de facto, a este nível de sustentabilidade foi uma boa técnica. Aí quem não quisesse ficar mal visto também tinha que cumprir. Exatamente. Já agora, se me permite, Jorge, só claro. uma pequena adesão. Existe uma outra prática que realmente molda comportamentos e torna as pessoas consumidores mais sustentáveis, que é a questão da adoção de taxas recuperáveis, portanto, a devolução paga das embalagens, inclusive descartáveis, mas neste caso nós não podemos falar no nudge em rigor, porque aqui já existe um incentivo económico. Ou seja, quando eu vou a um supermercado, eu vivi há alguns anos na Alemanha, esta é uma prática comum, quando eu ia a um supermercado e devolvia uma garrafa de água, recebia 25 cêntimos e, portanto, este é um incentivo económico e, como tal, mesmo podendo moldar comportamentos que moldava, efetivamente, certamente no meu caso, não pode ser considerado em rigor um nudge. Vosso texto traz uma informação alarmante quanto ao volume de plásticos que acabam nos mares. Eu, particularmente, fiquei bem assustada, porque eu não tinha ideia, sendo 8 toneladas por ano. E se isso se manter, em 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos. O que fazer para alertar as pessoas para esse problema e as empresas? Infelizmente, os dados são mesmo alarmantes, mas antes de tratar deles, eu gostaria de reiterar os nossos agradecimentos e a nossa felicidade e entusiasmo de estar aqui nesse podcast. Até porque eu entendo que iniciativas como essas são importantes para ajudar na divulgação desses dados que realmente às vezes não são conhecidos. Mas bem, sem querer preocupá-la ainda mais, mas nesse espírito de divulgação, esses dados ainda são as estimativas otimistas. Hoje já se fala em até 12 milhões de toneladas de plásticos terminando nos oceanos todos os anos, e a produção do plástico está aumentando mais rapidamente do que aumenta a população mundial, e o aumento da população mundial, como você sabe, já é preocupante. Então, realmente é muito plástico, e se a gente não fizer nada, muito rapidamente a gente vai sentir efeitos cada vez mais dramáticos. E são várias as formas de conscientizar, mas tem que ser prioritariamente um esforço coletivo. Então, por exemplo, falando da academia, né, começando por nós mesmos, iniciativas como essa, como eu mencionei, de divulgação da informação científica, são iniciativas extremamente importantes, porque é onde os dados surgem, aparecem, e a gente precisa colocá-los para o mundo. Mas há também um papel muito importante da sociedade civil, principalmente das ONGs, que fazem trabalhos muito importantes nessa área, e dos governos, obviamente, e aí não só pela regulação clássica, mas também, como a gente está tratando aqui hoje, através do nudge ou de outras iniciativas mais soft também. E eu sempre trato muito da questão de se evoluir de uma regulação mais soft para uma regulação mais hard. O que seria isso? Não necessariamente começar com as sanções. O direito é muito conhecido por punir aqueles que não agem de acordo com o comportamento desejado, mas isso não é a única forma do direito agir, então cabe ao governo também saber balancear e saber por onde andar, quais iniciativas podem ser mais eficientes. E aí, né, nesse espírito de diálogo, que entram também as empresas, elas têm que ser trazidas para dentro do debate, até para que elas participem da captura de informações, que por vezes estão nas mãos delas, e no engajamento com iniciativas que são muito mais estimuladas e impulsionadas quando se tem a participação dessas empresas. Então, eu acho que essa iniciativa conjunta de todos esses atores sociais que vai, aos pouquinhos, levando a uma conscientização. Há alguma medida legislativa ou regulamentar já adotada que gostasse de destacar em termos de boas práticas? Tem sim, infelizmente a gente tem vários exemplos. A gente falou do negativo, né? Tem muito ainda que se avançar, os números são muito alarmantes e a gente
está só começando, é um problema ambiental ainda pouco enfrentado, mas felizmente também se tem o outro lado da moeda. Então, começando com um exemplo internacional, eu trago o exemplo da Convenção da Basileia. Ainda não dá para saber os impactos práticos que ela vai trazer, porque essa emenda de que eu estou tratando entrou em vigor agora, no dia 1º de janeiro de 2021, mas ela trata da questão do fluxo internacional de resíduos plásticos, porque talvez muitos ouvintes tenham acompanhado um debate que teve há cerca de 2, 3 anos atrás, da proibição da China de importação de lixo plástico, porque muitos países, principalmente países desenvolvidos, mandavam esses resíduos para lá e esqueciam como se esse problema não fosse mais deles. Com essa preocupação maior de como se dá esse fluxo internacional, os países começam a ser responsáveis por lidar com o próprio resíduo. Então, aquilo que eu gero, eu tenho que dar uma solução, e não simplesmente enviar para outro país para que ele lide com aquilo. Então, é uma iniciativa interessante, que a gente ainda não sabe como que vai caminhar, mas por meio dela, dessa emenda à Convenção da Basileia, as empresas que queiram exportar resíduos plásticos vão ter que ter autorização dos países que estão recebendo, como uma forma de se garantir que esses países têm como tratar desse resíduo e da quantidade que vai ser recebida. Então, é para ter um gerenciamento melhor. Ainda no âmbito internacional, mas levando mais para questões regionais, tem 2 exemplos que eu gosto muito. Um deles é da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Pouco conhecido, pouco falado, mas eles têm iniciativas conjuntas muito interessantes para se tentar eliminar o uso de embalagens plásticas até 2025. Então, eles têm discutido, debatido enquanto grupo sobre quais são as melhores soluções e quais as formas mais eficientes de lidar com os problemas que eles vão encontrando no caminho. Então, é uma forma cooperativa de se lidar internacionalmente que está aparecendo render bons frutos, embora eles estejam enfrentando forte resistência internacional, principalmente dos Estados Unidos. E aí a gente sabe que esse balanço de poder aí às vezes é um pouco complicado, mas é uma iniciativa que eu tenho tentado acompanhar porque realmente chama atenção nesse espírito cooperativo. E também da União Europeia, também regional, né, que tem um sistema jurídico ambiental, e até no sentido das embalagens e dos plásticos, relativamente complexo, porque são várias diretivas e regulamentos tratando dessa questão, mas que parecem caminhar num sentido muito interessante, até da restrição dos plásticos de uso único e de outras questões relacionadas a essa colocação dos produtos no mercado. E para trazer um exemplo nacional, são vários também, vários países estão tendo iniciativas pontuais no combate ao plástico, mas eu trago o exemplo dos Dutch Deals, né, dos Green Deals da Holanda, porque eles já têm resultado, eles já são uma iniciativa bastante antiga e eles também trabalham nesse espírito de colaboração. Então, eles incentivam os privados, sejam indivíduos, sejam ONGs, sejam empresas, a procurá-los para soluções mais sustentáveis. E várias delas são no sentido do combate ao plástico. Houve algumas iniciativas nos portos que apresentaram resultados muito positivos de coleta dos resíduos plásticos dos navios, mas um que eu gosto muito é o exemplo dos microplásticos na indústria cosmética. Não foi necessário nem firmar um acordo formal, eles simplesmente sentaram com a indústria e falaram, olha, a adição intencional de microplásticos na indústria cosmética, para quem não sabe, isso é muito comum, por exemplo, para elementos que deem fricção, né, para ajudar na pele, ou até batom e outros cosméticos, é muito comum essa adição intencional. E aí eles falaram, já tem alternativas viáveis, inclusive do ponto de vista econômico, então por que não a gente trabalhar no sentido dessa substituição? E simplesmente pela colaboração e por esse diálogo, todas as empresas que produzem esse tipo de produto na Holanda pararam com a adição intencional de microplásticos. E estão levando agora por meio de lobby para tentar reproduzir essa questão em toda a União Europeia. Então, eu acho que eu destaco esses aí que mostram que a gente pode caminhar num caminho um pouco melhor. Apesar de tudo, uma perspectiva relativamente otimista. Existem algumas boas práticas boas práticas a nível internacional, e em relação aos Estados Unidos, esperamos todos que agora com a mudança ao nível da presidência, não só neste domínio, mas também noutros, mas neste em particular, esperemos que haja alterações muito significativas em termos políticos. Acho que pode ser uma lufada de ar fresco também
nessa matéria, esperemos pelo menos. Agora aqui 2 conceitos que eu gostaria que me falassem um pouco, greenwashing e bluewashing. Em que é que consistem? Nós até já falámos sobre estes já foram objeto de referências aqui no nosso podcast, no episódio anterior. Se calhar este é o momento também para falarmos um pouco sobre estes conceitos, se puderem e quiserem explicar-nos em que consistem. São 2 conceitos muito importantes quando a gente trata dessas questões ambientais e principalmente desse envolvimento que eu tenho mencionado das empresas nas iniciativas. Basicamente, eles lidam com o descompasso entre o discurso e a prática corporativa. Então, aquela empresa que fala que é sustentável, que tem ações que vão ajudar o meio ambiente, mas que na hora que é feita uma análise mais detida dos impactos e das ações que estão sendo de fato realizadas, não realizam. Então, para essas questões ambientais, esse descompasso é chamado de greenwashing. O bluewashing é basicamente a mesma lógica do descompasso, mas diz respeito mais especificamente à responsabilidade corporativa, que, na minha perspectiva, também engloba as questões ambientais, mas uma perspectiva mais ampla com as questões sociais e socioambientais. E aí, então, esse seria o bluewashing. Então, nestes casos, haverá um engano também relativamente ao consumidor, podemos concluir nesse sentido. Exatamente, trabalha com uma questão de desinformação ou má informação ao consumidor que é levado a acreditar que aquela empresa tem uma prática ambientalmente adequada ou socialmente adequada, quando, na verdade, as atividades delas são distintas. É preciso existir aqui, se calhar, algum controle depois, alguma fiscalização relativamente a esta matéria. Inevitável não falar sobre Covid-19, infelizmente, ainda nesta fase, aliás, particularmente nesta fase que volta a ser bastante complicada a nível global. Têm sido disseminadas informações falsas quanto ao facto de produtos reciclados e ou reutilizáveis poderem contribuir para a proliferação do vírus. E aqui a pergunta até é mais geral do que especificamente sobre a Covid-19, mas qual é o papel das fake news, em que medida é que constituem um obstáculo, também aqui, diria eu, tal como noutros domínios, à adoção de práticas melhores, aqui no sentido de mais sustentáveis, assumindo que, sem dúvida, que melhores práticas são práticas mais sustentáveis. Sem dúvidas, essas fake news são, infelizmente, um obstáculo muito grande à adoção de práticas mais sustentáveis. E a Covid-19, a pandemia, está mostrando isso muito claramente, porque se a gente parar para pensar, até 2019, os principais obstáculos que se tinha a práticas sustentáveis em relação ao plástico, que é o nosso assunto até agora, era basicamente que no mundo dos consumidores, isso dizia respeito a uma comodidade e a hábitos de conforto. Então, era isso que se tinha que vencer para ter mais práticas sustentáveis. Agora, por meio de fake news, está se incluindo um medo, ou seja, usando uma doença que é potencialmente letal, lidando com talvez o ser humano tem de mais caro, que é a sua própria vida e a dos seus, né? Para tentar levar a práticas que são menos sustentáveis. Então, é realmente um discurso que leva a uma coisa muito difícil de se combater, porque uma vez que a pessoa criou esse medo, para você convencer de que a vida dela não está em risco por causa dessa prática, é realmente muito complicado. Agora, passamos para a segunda parte do nosso programa. Um momento de particular dificuldade para juristas, uma vez que envolve questões que exigem resposta rápida sobre si próprios. Podem nos dar exemplos de práticas sustentáveis que adotem no nosso dia a dia? Bem, se a Luísa me permite, posso talvez começar. Isto é uma pergunta que me entusiasma particularmente, porque eu tento ser o mais possível uma consumidora consciente, fazer aquilo que os ingleses chamam de walk the talk, portanto não apenas defender isto por escrito, mas também tentar, na minha vida pessoal, dar o exemplo. Por exemplo, uma prática que eu adoto é evitar ao máximo desperdícios de comida, portanto nós aqui em casa tentamos inventar receitas com as coisas que encontramos no fundo das prateleiras de frigorífico, e tentamos também, quando adquirimos alimentos, comprar, portanto, alimentos da estação e, se possível, alimentos locais. Portanto, existem alguns que nós acabamos por eliminar da nossa lista de compras, como abacates, etc., que
que são enfim, produtos menos sustentáveis, não é? Eu também sou uma adepta de uma tendência recente, chamados roupeiros cápsula, que são uma espécie de um combate ou de uma arma de combate à chamada fast fashion, que é, como sabem, uma das indústrias mais poluentes neste momento. E, portanto, estes roupeiros cláusula, eu não sei, já agora roupeiro, não sei se isto também é uma expressão que se utiliza em Lisboa, se é só no Porto, na cidade de onde eu sou originária, mas, enfim, roupeiro também, é a mesma exatamente. palavra, sim. Muito bem, não sei se no Brasil também é roupeiro, já agora até fiquei curiosa, também é? Guarda-roupa, acho que... Guarda-roupa, muito bem. Então é mesmo roupeiro, porque às tantas até podia haver aqui uma divergência norte-sul e estava a falar de um conceito totalmente diferente. São preocupantes e, portanto, eu tinha que fazer aqui uma espécie de um disclaimer e ter a certeza que não estava a dizer nada de asneira. São realmente, enfim, uma dúzia de peças versáteis e tipicamente duradouras, portanto, peças resistentes, intemporais, resistentes a lavagens, de origens sustentáveis, etc. Portanto, eu sou uma adepta disto e, enfim, posso também dizer que sou uma adepta da compra e venda de artigos em segunda mão, sobretudo mobiliário, produtos eletrónicos, etc., que são particularmente poluentes. Economia circular a funcionar. Exatamente. Já agora só uma pequena nota interessante, porque falou há pouco do abacate, que também tinha sido referido aqui no último episódio do podcast, especificamente, e lembrei-me de uma prática que, entretanto, na sequência, aliás, do último episódio do podcast, em que a nossa entrevistada falava sobre o papel higiênico e a desnecessidade de utilização do papel higiênico, e eu neste momento, sempre que estou ao pé de papel higiênico e vou utilizar papel higiênico, confesso que penso 2 vezes. Na verdade, praticamente não tenho utilizado desde... Foi um nudge, portanto foi objeto de um nudge, não é? Exatamente. Qual o princípio do direito do consumo ou do direito ambiental que entende ser o mais importante? Bom, estávamos falando até agora da importância da informação, de se saber dos dados e das informações não serem falsas, então acho que do direito do consumo tem que destacar o princípio da informação, que tenta garantir que os consumidores recebam informações com especificação precisa das suas características, composição e etc., e que inclusive do ponto de vista ambiental vai ajudá-lo em decisões mais acertadas. E no direito ambiental, acho que eu destaco o princípio do poluidor-pagador, que diz que aquele que polui deve pagar e tentar ressarcir por esse dano até mitigá-lo, enfim. Porque é um princípio que afeta tanto consumidores quanto empresas e produtores de modo geral, forçando hábitos mais sustentáveis para evitar que se tenha esse ônus de arcar com esses custos. E se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria? Eu recordo-me há uns anos, quando estive no estado de Curitiba, no Brasil, fiquei muito impressionada com uma informação que nos foi dada pela guia, de que existiria um programa em vigor há várias décadas, que permitia aos cidadãos, particularmente aos mais desfavorecidos, trocar lixo doméstico por frutas e verduras. E que, portanto, já era um programa que permitia todos os anos a poupança de 3.000 toneladas de lixo, ou melhor, a reciclagem de 3.000 toneladas de lixo e, portanto, também um crescimento na adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Eu fiquei bastante impressionada com este programa e confesso que, se fosse legisladora por um só dia, talvez o adotasse, porque eu acho que, sobretudo neste cenário de pandemia em que tantas famílias ficaram desfavorecidas, que poderia ser uma boa prática que beneficiaria tanto o ambiente como os consumidores e que é no fundo uma prática bastante pragmática e bastante humana e que combina estas vertentes da sustentabilidade, tanto a vertente ecológica como a vertente económica e a social. Se tivesse uma extensão no cargo, digamos assim, se me dessem mais umas semanas, provavelmente o que eu faria seria montar uma unidade de política legislativa enfim, uma chamada unidade comportamental, como existe também no Reino Unido, como existe em alguns países escandinavos, para realmente reconhecer de forma oficial a importância, a pertinência das percepções comportamentais para o legislador. Reduzir, reciclar ou reutilizar? Sem dúvida os 3, mas nenhuma das ações vai funcionar se a gente não reduzir e reduzir.
Certo. E por último, que personalidade gostariam de ouvir em um dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Felizmente poderíamos pensar em vários excelentes candidatos, mas pensando também nesta ideia de manter a expressão portuguesa no programa, nós recomendaríamos a Mariana Nicolau, que é uma gestora de projeto no Centro Colaborativo em Consumo e Produção Sustentáveis na Alemanha, e que é uma especialista em comportamento sustentável e mudanças comportamentais. Nós pensamos que ela poderia dar um contributo muito interessante para este debate e para esta importante discussão sobre a sustentabilidade vista sobre o ponto de vista do direito do consumo. Bom, assim chegamos ao final do segundo episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos e a todas que continuam desse lado e já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais. Na próxima semana teremos conosco Helen Duporn, Country Retail Manager IKEA Portugal. A não perder, até lá!